Hare Krishna, tudo bem pessoal? Bem-vindos a mais um videocast do Ramayana, que na verdade é o último. Então hoje, grande dia do fechamento aqui da nossa leitura do Ramayana, dessa versão aqui feita pelo Krishna Dharma. Link para aquisição aqui na descrição do vídeo. Poxa gente, então hoje a gente vai ler a última parte. A gente está lendo agora o epílogo. Hoje no último vídeo a gente leu a primeira parte do epílogo e hoje a gente vai ver a última parte. E aí a gente finaliza a leitura completa dessa obra aqui, que realmente foi emocionante, né? Assim, a trajetória de Rama, agora todo o desfecho da história com o banimento de Sita, que é um negócio assim realmente bem dramático. E enfim, né? É uma história que realmente cativa muito, assim, traz muitas emoções, assim, nesse desfecho, principalmente. É algo inesperado, né? Para quem não conhecia a história, assim, ver o resultado final do que está acontecendo é realmente impressionante. Mas a gente viu que tudo isso também foi devido à maldição, né? Que o grande sábio Bhrigu Muni destinou a Vishnu, né? Falou que ele ia se ver separado da sua consorte, da sua esposa, por muitos e muitos anos, devido a algo que ele fez no passado, né? Dele ter aniquilado a esposa de Brigo, por ela ter ajudado os Daityas, né? Os demônios, na batalha contra os semideuses. Poxa, então é isso, né? Então vamos lá ver, realmente ler aqui o final da história. Então, última parte do epílogo do Ramayana. 12 anos de governo de Rama se passaram. Durante esse período, seu domínio sobre a terra se estabeleceu firmemente e todos os outros monarcas pagavam-lhe tributo. Seu irmão Shatrugna matou um poderoso demônio chamado Lavana, e todos os outros elementos demoníacos foram subjugados. Rama, então, pensou em executar um sacrifício Ashwamedha para o benefício do mundo. Todos os preparativos foram feitos e convites foram enviados a todos os reis da terra, bem como a vários urshas grandiosos. Valmiki estava entre os convidados e já se preparava para ir a Ayodhya. Enquanto residia no ashrama de Valmiki, Sita havia dado à luz 2 gêmeos, que receberam os nomes Lava e Kusha. Os meninos foram educados com grande afeição por Valmiki, como se fossem seus próprios filhos. Mesmo nunca tendo visto seu pai, floresceram no ashrama de Valmiki e cresceram como 2 jovens poderosos. Valmiki lhes ensinou todos os tipos de saberes védicos, também lhes contou toda a história de Rama, a qual sabiam recitar com grande perícia. Quando o tempo do sacrifício de Rama chegou, Valmiki levou ambos, Lava e Kusha, junto com seus outros discípulos, e foram até Ayodhya. Junto de centenas de discípulos, ele parecia o sol cercado por planetas brilhantes quando entrou na arena sacrificial. Assim que Rama o viu, ordenou que ele fosse devidamente adorado e conduzido a um assento de honra no sacrifício. Depois de merecida recepção, Valmiki foi direcionado aos seus aposentos, onde falou a Lava e Kusha: Amanhã, vocês 2 devem se conduzir até onde estão os Brahmanes e devem recitar o Ramayana. Vocês também vão ao palácio de Rama e cantem essa belíssima narração para que o rei possa ouvi-la. Se Rama chamar vocês até ele, então devem recitar todo o épico. Recitem-no com o melhor de sua habilidade e com um coração puro. Não deixem que suas mentes se cativem pela opulência e riqueza que presenciarão. Se Rama perguntar quem é o pai de vocês, digam que são discípulos de Valmiki. Os 2 garotos, sendo humildes e obedientes, responderam: Faremos precisamente como você nos ordena, ó Senhor. Os meninos estavam ansiosos por conhecer Rama. Além de saberem o Ramayana de cor, haviam ouvido sua mãe falar em vários momentos sobre Rama. Ademais, embora vissem Valmiki como pai, sabiam que em realidade eram filhos de Rama. Ansiosos por encontrar Rama no dia seguinte, foram dormir, deitando-se alegremente perto do sábio. 2 horas antes do nascer do sol, os garotos se levantaram e executaram suas abluções. Após terem feito suas orações matinais, caminharam em direção à assembleia de Brahmanes, onde começaram a recitar o Ramayana.
Enquanto faziam, tocavam habilmente instrumentos de cordas, e a música que produziam roubava o coração e cativava a mente. Os sábios brahmanes ficaram encantados e aplaudiram demoradamente os dois meninos. Excelente, bom trabalho. Estamos todos maravilhados diante desse magnífico poema. Sua métrica e música requintada são incomparáveis. Ela é repleta dos 9 sentimentos de amor: compaixão, júbilo, heroísmo, terror, ira, desgosto, admiração e serenidade. O hábil canto dos meninos criou uma retratação vívida da história que estavam cantando e sentimos como se estivéssemos realmente dentro da história. Os sábios olharam maravilhados para os gêmeos. Ambos pareciam o próprio Rama e tinham muitas marcas auspiciosas no corpo. Após darem muitos presentes aos meninos, os brahmanes falaram: essa canção, composta por Valmiki, será recitada ao decorrer de todas as eras. Ela invoca longevidade, gera prosperidade e boa fortuna, e arrebata os ouvidos e a mente dos ouvintes. Vão agora, queridos garotos, e recitem-na para o prazer do próprio Rama. Os gêmeos ofereceram suas reverências aos sábios e partiram imediatamente para o local, para o complexo real, onde novamente começaram a recitar. Ouvindo-os de dentro do palácio, Rama imediatamente ordenou que fossem trazidos para dentro. Os gêmeos receberam assentos dourados dentro da corte real e Rama lhes falou: ó ascetas, temos ouvido o seu excelente canto. Por favor, recitem o seu poema aqui para o prazer dos brahmanes dessa corte, bem como para os meus irmãos e para mim. Julgo inexistir uma canção que se compare, tampouco conheço recitadores tão bons quanto vocês. Rama olhou cuidadosamente para os dois garotos. Então virou-se para Lakshmana e disse: mesmo estando vestidos como ascetas, esses dois parecem governantes dessa terra. Certamente são de alguma linhagem real, ou pode ser até mesmo que tenham alguma origem divina. Escutemos agora, pois repetirão esse maravilhoso poema. Toda a assembleia ouviu encantada o canto dos meninos. Quando a tarde se aproximou e eles completaram a recitação, Rama falou: maravilhoso, estupendo. Ó meninos, nós desejamos saber quem são vocês e de onde vocês vieram. Desejo presenteá-los com ouro e outros regalos em grande abundância. Os meninos responderam que eram discípulos de Valmiki. Relembrando as instruções do Urshi, educadamente recusaram os presentes de Rama e pediram permissão para voltar a Valmiki. Rama concordou e os garotos partiram, deixando uma assembleia atônita e fascinada com o que havia acabado de escutar. Uma vez que partiram, Rama dispensou a assembleia e se sentou a sós. Ouvir seus filhos recitarem a história de sua vida o fez pensar em Sita. Ele ansiava revê-la, e as escrituras prescreviam que um rei deveria efetuar um sacrifício com sua esposa. Haviam-se passado 12 anos desde a partida de Sita, e ele não a via desde então. Seu coração doía de saudade, mas queria ter certeza de que a população nunca teria motivos para o criticar. Sentindo que isso já fora conquistado, Rama desejou trazer Sita para o sacrifício. Ele chamou Bhadra e disse: por favor, informe ao venerável sábio Valmiki que eu gostaria que ele trouxesse Sita, que a própria rainha e ele declarem publicamente diante da assembleia que ela sempre foi pura. Não quero mais nenhum tipo de difamação sobre mim ou Sita circulando pelo reino. Bhadra, surpreso e feliz diante do pedido de Rama, respondeu: será feito como você deseja, meu senhor. Emissários partiram imediatamente e comunicaram a Valmiki o desejo de Rama. O sábio imediatamente fez todos os arranjos para que Sita fosse levada de seu eremitério. Ele falou aos mensageiros que ela estaria presente no dia seguinte, e eles partiram para informar isso a Rama. Na manhã seguinte, Rama falou com a corte real. Hoje, a nobre Sita estará presente no sacrifício. Nele provará sua pureza, apoiada pelo grande sábio Valmiki, que lhe conferiu abrigo pelos últimos 12 anos. Desejo que todos os reis e sábios ouçam esse testemunho. Todos que assim o queiram poderão estar presentes. A assembleia aplaudiu Rama e todos procederam para a arena sacrificial fora da cidade.
Todos queriam ver Rama e Sita juntos novamente. Embora não houvessem questionado a decisão de Rama, seus corações se partiram quando ele decidiu enviar a rainha para fora do reino. Por 12 anos, oraram por esse dia em que ela poderia voltar. Gradualmente, a vasta arena viu seus lugares serem ocupados pela realeza e os Urshas. Todos os grandes sábios do mundo compareceram para marcar presença. Narada, Parvata, Vasishta, Vamadeva, Kashyapa, Vishvamitra, Durvasa, Chavana e centenas de outros foram vistos ali. Representantes dos Rakshasas, bem como vários Vanaras, Gandharvas e outros seres celestiais também chegaram. Nos céus, os deuses se juntaram e Rama assumiu seu lugar na arena. Valmiki, então, caminhou para o centro da arena, seguido por Sita. Ela estava vestida em um sari tingido de ocre, e seus brincos dourados brilhavam sobre o sol. Ela andava com a cabeça baixa, embora sempre pensasse em Rama dentro de seu coração. Com a cabeça baixa. Embora sempre pensasse em Rama dentro de seu coração, temeu olhar para ele. De mãos postas em sinal de respeito, ficou em silêncio perante seu esposo. Vendo a expressão depressiva da rainha, a assembleia se perturbou e começou a gritar. Alguns gritavam de tristeza, outros louvavam Rama e outros foram em enaltecimento a Sita. Quando todos finalmente se calaram, Valmiki tomou a palavra. Ó filho de Dasharatha, temendo a crítica popular, você deixou essa piedosa Sita de conduta magnífica perto de meu eremitério. Agora ela lhe dará testemunho de sua pureza inabalável. Também posso afirmar que essa dama casta nunca cometeu nem mesmo um desvio de caráter, e eu nunca falto com a verdade. Ó Rama, saiba de fato que Sita é completamente livre de qualquer conduta imprópria. Saiba também que aqueles 2 garotos que lhe recitaram o Ramayana são em verdade seus filhos, tendo praticado penitência há muitos milhares de anos, e se minhas palavras são falsas, eu tenho praticado penitências há muitos milhares de anos, e se minhas palavras são falsas, que eu não obtenha os resultados deste ascetismo, sabendo que Sita era inocente, e o autorizei que vivesse em meu ashrama. Toda a devoção dela se volta a você, ó Raghava, e nunca se desviará sob nenhuma circunstância. Rama sorriu. É exatamente como você diz, ó Brahmane. Também sei que Sita é imaculada. Isso foi anteriormente estabelecido até mesmo pelos deuses, daí eu tê-la deixado entrar em minha casa. Foi somente em razão da crítica popular que eu a mandei embora, apesar de eu nunca ter duvidado de sua inocência. Por favor, me perdoe. Neste momento, portanto, proclamo meu amor pela casta Sita. Também aceito esses 2 garotos, Lava e Kusha, como meus filhos. Que ela agora faça seu juramento perante essa assembleia e estabeleça sua pureza de uma vez por todas. Sita lentamente voltou seu olhar em direção ao seu esposo, que olhava para ela com grande afeição. Em seguida, ela olhou para toda a assembleia. Além dos muitos reis e Urshas, ela viu todas as classes de seres celestiais, Adityas, Vasus, Rudras, Satyas, Vishvadevas, Nagas e muitos outros. Em cima da assembleia, em sua carruagem, estava Brahma, o Criador do universo, cercado pelos deuses principais. Todos esperavam em silêncio para ouvir o que Sita iria dizer. De mãos postas diante de seu rosto, Sita olhou para o chão novamente e falou com uma voz trêmula. Se eu nunca, em nenhum momento, pensei em outro homem diferente de Rama, que a deusa da terra conceda-me seu abrigo. Se eu adoro somente Rama em minha mente, em minha fala e em minhas ações, que a terra conceda-me um lugar. Se fui veraz quando afirmei que somente conheço Rama como meu senhor, que a terra me acolha agora. Sita considerava que se havia tornado um problema para Rama. Mesmo tendo sido declarada pura por parte dos deuses, eles nunca mentem. Mesmo tendo sido declarada pura por parte dos deuses, eles que nunca mentem, ainda pairavam dúvidas sobre ela. Parecia que, enquanto estivesse presente, haveria aqueles que apontariam supostos erros em Rama. Ela teria morrido naquele mesmo dia em que foi abandonada se não estivesse grávida com os filhos de Rama. Agora, os garotos estavam grandes o suficiente para se juntarem ao seu pai na cidade
e era chegada a hora de Sita partir. A reputação de Rama não podia ser maculada, nem mesmo pelo menor tipo de dúvida, e somente sua partida poderia assegurar isso. Quando Sita terminou de falar, o chão ao seu lado abriu e um trono celestial ascendeu. O assento era brilhante, enfeitado com todo tipo de joias, e apoiava-se sobre as cabeças de 4 grandes serpentes naga. Sentada sobre ele estava Bhumi, a deusa da terra, brilhando com uma refulgência divina. Ela se levantou do trono e estendeu sua mão a Sita, com palavras gentis de boas-vindas. Sita foi até o trono e sentou-se ao lado de Bhumi. De repente, uma chuva de flores fragrantes caiu do céu e cobriu Sita. Os deuses louvaram Sita copiosamente, e enquanto todos os reis e orches olhavam maravilhados, o trono lentamente retornou para dentro da terra. Todos glorificavam Sita por sua incomparável castidade e devoção a Rama. Rama começou a chorar ao ver Sita desaparecer para dentro da terra, que novamente se fechou. Ele se recostou na lateral de seu assento e chorou com muito pesar. Esfregando suas mãos em desespero, ele falou: "Depois de ver Sita retornar ao solo, sinto uma dor maior do que jamais imaginei existir. Como posso tolerá-la? Como pude deixar que Sita fosse tomada pela terra? Quando Ravana a raptou, cruzei um oceano sem barco para recuperá-la. Eu a trarei de volta mais uma vez, ou partirei com ela para sempre." Rama olhou para o chão. Tomado de raiva, ele disse: "Ó deusa, devolva-me Sita, ou provará da minha ira. Sita anteriormente nascera de seu ventre, em razão do que você é minha sogra. Por isso, seja bondosa comigo e devolva Sita, ou então permita que eu me junte a vocês. Estarei com Sita onde quer que ela esteja, seja nos céus, seja nas regiões infernais. Ó deusa da terra, ouça minhas palavras ou eu destruirei todas as suas montanhas e florestas." Os olhos de Rama ardiam de raiva. Ele se levantou e empunhou seu arco, que estava logo ao seu lado. Brahma, testemunhando isso, falou de onde estava, acima da arena sacrificial. "Ó Rama, Senhor de todos os mundos, não se entristeça. Lembre-se de sua identidade como Vishnu. Foi por seu arranjo que essa separação de Sita foi ordenada. A pura e nobre filha de Janaka partiu para os reinos celestiais, onde você a reencontrará sem dúvidas. Ó Senhor, escute agora como seus filhos concluirão a recitação do Ramayana. Contarão a você todas as suas ações futuras, culminando em sua volta à sua morada espiritual. Tudo está acontecendo conforme o seu desejo, ó Rama. Por isso, não destrua o mundo." Rama acalmou-se diante das palavras de Brahma e se sentou novamente. Vendo-o tranquilo, os deuses partiram para o céu. Ao entardecer, a assembleia partiu e Rama caminhou tristemente de volta ao seu palácio, levando seus 2 filhos consigo. Na manhã seguinte, Rama pediu que Lava e Kusha entoassem a porção restante do Ramayana, descrevendo os eventos futuros. Sentado entre os seus ministros e os brahmanes da corte, Rama ouviu os 2 garotos recitarem um belíssimo poema que haviam aprendido de Valmiki. Descreveram brevemente o período da soberania de Rama sobre a terra, um tempo de inigualável paz e opulência, e a narração foi concluída com a descrição de como Rama e seus irmãos partiriam deste mundo. Após a partida de Sita, Rama frequentemente pensava nela. Ele jamais pensou em casar-se novamente e solicitou a feitura de uma estátua de Sita, esculpida inteiramente de ouro e artesãos especialistas. A estátua ficava ao seu lado na corte real e em sacrifícios, fazendo as vezes da rainha. Um período de 11.000 anos se passou com Rama governando o mundo, auxiliado por seus 3 irmãos. Ele executou 10.000 grandes sacrifícios e a terra desfrutou de riquezas sem precedentes. Todas as criaturas estavam felizes e tudo funcionava de acordo com os planos do Senhor Supremo. A religião estava firmemente estabelecida e todos levavam uma vida piedosa. Um dia, perto do fim de seu governo, Rama foi visitado por um asceta incomum que brilhava com uma refulgência divina. Esse Brahmane, depois de adorado por Rama, apresentou-se como um mensageiro de Brahma. Ele pediu por uma audiência privada com Rama. "Ó imperador, ninguém deve ouvir as palavras que trocaremos", ele disse. "Se alguém interromper nossa conversa, você o deve matar." Aceitando o pedido do Brahmane, Rama o levou até seus aposentos pessoais.
Ele pediu a Lakshmana para permanecer do lado de fora e impedir a entrada de qualquer pessoa como o asceta solicitara. Uma vez a sós, o asceta falou a Rama: Ó Senhor, informo-lhe que sou a morte. Brahma, a pedido Brahma pediu que eu viesse aqui lhe dizer o tempo que você alocou para seus passatempos. Brahma pediu que eu viesse aqui lhe dizer que o tempo que você alocou para seus passatempos terrestres está chegando. Você conseguiu atingir tudo o que desejava. Agora, se é de seu desejo, pode voltar para sua própria morada eterna. A morte descreveu a Rama algumas de suas antigas encarnações no mundo material e concluiu com os seguintes dizeres: Ó Rama, você é o eterno Ser Supremo. Você aparece na Terra para estabelecer a religião e destruir os demônios. O tempo escolhido por você para essa encarnação está quase encerrado. Sinta-se à vontade para retornar à sua posição de Senhor e protetor dos deuses. Rama respondeu, rindo: Ó destruidor de todos, sua visita é bem-vinda aqui. Certamente as suas palavras enchem-me de felicidade. De fato, é chegada a hora de minha partida. Por favor, volte a Brahma e diga que eu, juntamente com meus irmãos, partirei dentro em breve. Enquanto Rama falava com a morte, o grande místico Durvasa chegou à cidade. Desejando ver Rama, permitiram sua entrada no palácio onde ele se encontrou com Lakshmana. Ele pediu um encontro com Rama, mas Lakshmana lhe disse que Rama estava ocupado naquele momento. Imediatamente Durvasa ardeu em raiva e falou: Não esperarei, ó filho de Sumitra, informe Rama agora mesmo acerca de minha presença. Se não o fizer, saiba que eu amaldiçoarei você, seus irmãos, este território e todos os seus descendentes. Digo-lhe a verdade, minha ira já está saindo do meu controle. Vendo o irascível sábio prestes a rogar uma maldição, Lakshmana curvou-se e foi rapidamente para o quarto de Rama, pensando: que eu seja o único a me encontrar com a morte, em vez de todos os meus familiares. Quando entrou no quarto, viu Rama falando com a morte. No mesmo instante em que Rama ouviu que Durvasa estava aguardando, partiu para recebê-lo após tocar os pés do Urshi, ele indagou: Como posso agradá-lo, ó grande sábio? Durvasa respondeu que estava de jejum há 1000 anos e desejava quebrar o seu jejum naquele dia. Seja bondoso e traga-me alimentos cozidos, ó Rama, para que eu possa terminar minha longa penitência. Rama providenciou tudo para que Durvasa se sentasse confortavelmente no palácio, e ele pessoalmente o serviu com variedades de excelente comida. Após o sábio partir, a própria morte também se retirou. Nesse momento, Lakshmana falou a Rama: Devo morrer agora, querido irmão? Pois essa foi a promessa que você fez à morte. Pune-me, conforme sua palavra àquela deidade. Lembrando-se de sua discussão com a morte, Rama deu consigo em estado de choque, sem palavras, em grande aflição somente por pensar em sua separação de Lakshmana, ficou olhando para seu amado irmão com lágrimas nos olhos. Como ele poderia morrer? Lakshmana, de mãos postas, falou: Não fique triste, amável irmão. O tempo é todo-poderoso. Presos por suas ações passadas, todos terão de se render à morte. Ó rei, mantenha sua promessa sem medo. Aqueles homens que quebram a própria promessa certamente terão o inferno por destino. Rama sentou-se em seu trono, tomado pela tristeza. Ele convocou seus ministros e lhes informou sobre o ocorrido. Vasishtha falou: Ó Rama, eu já previa tudo isso. É chegado o tempo da conclusão de seus passatempos. Você deve abandonar Lakshmana agora. Não viole sua promessa, pois, se você o fizer, a integridade neste mundo perecerá. Junto com a integridade, todos os seres serão destruídos. Portanto, ó leão entre os homens, separe-se hoje mesmo de Lakshmana. Rama olhou para Lakshmana. Eu o deixarei, ó filho de Sumitra. Não devemos atentar contra a virtude. Deserção e morte são iguais, de acordo com os sábios. Por isso, hoje, eu o abandono. Lakshmana prostrou-se perante Rama com lágrimas em seus olhos. Então, levantou-se e partiu de seu palácio, indo diretamente para a floresta.
Chegando às margens do saraio, sentou-se em meditação, preparando-se para observar um voto praia, na qual se jejua até a morte. Com seus olhos semicerrados, suspendeu sua respiração e entrou em transe profundo. Enquanto meditava dessa maneira, imerso no Supremo, Indra foi até ele, invisível a todos, e o arrebatou para os céus. Mas aos olhos de todos, Lakshmana parecia ter se encontrado com a morte. Ouvindo isso, Rama se entristeceu imensamente e julgou que já não lhe era mais possível permanecer nessa terra. Chorando de dor, ele disse: concederei o reino a Bharata e hoje mesmo seguirei o caminho trilhado por Lakshmana. Bharata respondeu: como eu poderia pensar em governar o mundo em sua ausência, ó Rama? Juntamente com Shatrugna, partiremos todos nesse dia. Por favor, transmita o reino para seus 2 filhos. Vasishta concordou com Bharata. Essa é a atitude adequada, ó Rama. O tempo de governo que você estabeleceu para si mesmo chegou ao fim. Certamente você deve ir embora agora, levando seus irmãos, que são todos partes de você. O povo já está ciente disso, em razão do que estão muito pesarosas. A população em geral está caída ao chão, mortificada em simplesmente pensar em perder você. Mas a hora é chegada. Rama abateu-se ao ouvir a infelicidade dos cidadãos. Ele chamou seus principais representantes e falou: o que devo fazer para amenizar sua tristeza? Eu logo partirei desse mundo. Os cidadãos imploraram a Rama que ele levasse todos junto com ele. Para onde quer que você vá, ó Senhor, seja floresta, montanhas, oceanos, céu ou até mesmo inferno, nós desejamos seguir você. Se é de seu agrado, permita que nós o acompanhemos. Rama concordou. Assim será. Em seguida, providenciou que seus filhos fossem coroados. Lava e Kusha não sabiam como lidar com a iminente partida de seu pai. Eles se lamentaram copiosamente e caíram ao chão quando receberam a notícia. Rama gentilmente os levantou e disse: queridos filhos, vocês devem permanecer nessa terra e governar com justiça. Estabeleçam suas capitais nos territórios do norte e do sul. Sempre pensando em mim, liderem o povo com equidade e compaixão. É certo que nos reencontraremos no futuro. Lava e Kusha abraçaram firmemente seu pai, após o que partiram com destino a Ayodhya, para seus respectivos reinos, que ficariam conhecidos como Kushavati e Shravasti, levando consigo vastas riquezas. Depois da partida dos gêmeos, Rama vestiu-se em seda pura e branca e preparou-se para partir de Ayodhya. Na manhã seguinte, pediu que os Brahmanes levassem o seu fogo sagrado do palácio e liderassem um caminho para a floresta. Com Vasishta recitando hinos do Samaveda, Rama partiu lentamente da cidade numa grande carruagem dourada. Aqueles com visão divina podiam ver as deusas Lakshmi e Bhumi, cada uma de um lado de Rama. À sua frente estava a personificação do poder da resolução, enquanto ao seu redor estavam presentes suas armas em formas humanas. Rama estava sendo seguido pelos Vedas na forma de Brahmanes, bem como pela deusa Gayatri e a forma personificada do Om, a sílaba divina em que os grandes yogis sempre meditam. Todas as mulheres que habitavam o palácio então seguiram a procissão, acompanhadas por Bharata e Shatrugna. Multidões de ascetas a recitarem os mantras védicos encontravam-se na frente dos cidadãos, que estavam agrupados de acordo com suas respectivas castas. Centenas de milhares de vanaras, rakshasas e ursos também estavam ali. Todos partiram de Ayodhya para seguir Rama. Até mesmo os animais e as aves partiram da cidade, juntando-se à procissão. De fato, nenhuma entidade viva ali permaneceu. Todos rumaram até as margens do rio Sarayu. Enquanto viajavam, Rama encontrou-se uma última vez com Hanuman, de maneira a se despedir. Depois de abraçar o macaco, ele disse: você decidiu permanecer na terra, então você deve honrar sua palavra. Hanuman respondeu: indubitavelmente sempre estarei em sua presença simplesmente por estar ouvindo suas glórias, ó Senhor. Então, enquanto sua história for narrada neste mundo, permanecerei aqui. Rama pediu que 2 outros vanaras,
Menda e Vivida ficassem para trás, bem como Jambavan, o rei dos ursos. Eles todos se curvaram diante de Rama e disseram: que assim seja. Uma vez na presença de Vibhishana, Rama lhe disse: ó melhor entre os Rakshasas, você deve permanecer aqui a fim de governar seu povo. Enquanto o sol e a lua permanecerem nos céus, seu governo seguirá. Sempre adore Vishnu em sua forma de Jagannatha, a deidade principal dos Ikshvakus. Aceitando seu pedido, Vibhishana prostou-se perante Rama e então partiu para Lanka. Seguido pela sua vasta comitiva, Rama viajou rio acima para o ponto onde o rio encontrava-se com Ganges. Então viajou ao longo do curso desse rio sagrado, até chegar ao sopé da montanha onde ele emanou. Naquele local, onde se pode encontrar o caminho para os céus, milhões de carruagens divinas apareceram. Todos os deuses encabeçados por Brahma estavam visíveis ali. As vozes dos Gandharvas se misturavam à música celestial e flores caíam dos céus. Vishnu então foi visto aparecendo nos céus, sentado nas costas de Garuda, dentro da visão de todos, e sendo glorificado pelos deuses. Rama e seus 2 irmãos entraram na forma de Vishnu. Todas as criaturas presentes, que estavam todas absortas em pensar em Rama, deixaram seus corpos mortais e assumiram suas formas espirituais eternas. Os deuses os viram subindo em carruagens celestiais, com destino à morada eterna de Rama. Parecia a esses seres celestiais que toda a cidade de Ayodhya estava partindo junto de Rama. Surpresos diante desta visão sem precedentes, Brahma e os deuses então partiram para suas próprias moradas, louvando Rama dentro de seus corações. E assim Rama encerrou seus passatempos. Jai Shri Rama. Fim. Então, assim termina toda a leitura do Ramayana, com a volta de Rama para o mundo espiritual, para a sua morada espiritual de Ayodhya, que existe eternamente no mundo espiritual, segundo as descrições da cosmologia védica, as descrições do mundo espiritual, segundo a cosmologia védica, né? Existe a morada espiritual de Ayodhya, no reino de Vaikunta, onde existem as várias moradas espirituais. Então é dito que uma parte dessa morada espiritual é a morada de Rama, onde Rama habita lá eternamente na sua forma, com seus irmãos, com Sita e com seus associados. E pelo que se entende aqui na história, os habitantes de Ayodhya são habitantes eternos do mundo espiritual, assim como a gente vê o que é falado sobre Krishna, que quando Krishna vem a esse mundo, quando Vishnu vem a esse mundo com seus avatares, ele também vem com seus associados. Assim foi com Rama. Quando Rama veio, quando Krishna, Vishnu veio na sua forma de Rama, ele veio com suas expansões, que foram seus irmãos, Lakshmana, Bharata e Shatrughna, com a sua própria Shakti, a sua potência, a sua energia espiritual, que é Sita, e os seus servos, entre os quais o principal é Hanuman, e os seus outros associados também, que vivem com ele no mundo espiritual e que vieram com ele, que pelo visto então foram os habitantes de Ayodhya. E todos retornaram então para o seu local original, que é a morada espiritual de Ayodhya, a morada eterna. Bom, então é isso. Então foi uma jornada incrível aqui de leitura do Ramayana. A história realmente ela é muito bela e esse final realmente assim, ele é muito dramático. E eu acho que assim, tem os seus propósitos, do porquê ser assim. Não vou discutir aqui porque não é o propósito. O propósito da série realmente foi mais a leitura mesmo. Mas em outro momento talvez a gente possa fazer isso. Então é isso. Espero que o pessoal aí, quem ouviu, tenha apreciado a história do Ramayana, embora narrado aqui por mim com imperfeições, mas o que importa é a mensagem, Então é isso, que o Senhor Ramachandra, com Lakshmana, Bharata, Shatrughna, Sita e Hanuman, possam abençoar a gente eternamente. Então, todas as glórias a Shri Shri Sitarama Lakshmana Hanuman. Jai. Shri Ramayana ki Jai. Raghupati Raghava Rajaram Patita Pavana Sitaram. Hare Krishna.